Esse é o plano de Deus. Então, em Cristo, a salvação se torna possível. Em Cristo, a divindade genuína se torna o fator do poder para que essa humanidade pudesse também voltar à vida. E todos nós, junto com Ele, também voltarmos à vida para a união com Deus. Perfeito. Pode seguir. Também a intercessão de Jesus Cristo por nós. Porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Eu gostaria que vocês me ajudassem aqui. Isaías 53, 12. Esse é um texto simplesmente extraordinário. Isaías 53, verso 12. É um daqueles textos que você fica lendo e fala, oh Jesus, aleluia. É profundo, olha só, Isaías 53, verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, esse texto, ele resume bem o que Jesus Cristo fez. A profecia está apontando para Jesus Cristo. Então, ele agora, ele é contado com os transgressores, porque ele leva a transgressão nossa, e foi como um malfeitor que ele foi colocado na cruz do Calvário. Essa era a acusação sobre ele. E ele leva o pecado. Por que aqui não diz de todos, diz de muitos? Deveria ser o pecado de todos, né? Mas a pergunta é, você quer que ele leve o seu pecado? Então ele vai levar lá o seu também. Amém? Mas tem gente que não quer. Tem gente que fala assim, não, eu vou viver a minha vida sozinho, e eu vou fazer o que eu quero, e eu vou seguir o meu caminho só. Pois é, quando chegar na morte, você está o quê? Está só. Está só. Porque nós não temos virtude em nós para vencermos a morte. Não somos Deus. Não temos virtudes em nós para apagarmos o pecado. Não somos santos. Então, é necessário, é importante, é imprescindível que essa identificação com Cristo aconteça. Senão, irmãos, não tem condição de resgate espiritual. Então, aquele que recebe Jesus, a virtude se manifesta a ele. É como se tivesse duas coisas. Olha, aqui está a graça de Deus, e aqui estou eu. A graça de Deus foi manifestada em Cristo para a salvação. Eu estou do lado de cá. A graça já foi concedida, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esticar minha mão para receber. Isso é fé. Fé é exatamente esse esticar da mão para receber o que Deus dá pela graça. Amém? Agora tem gente que fica assim, a vida inteira. Escuta, ouve, sabe, é tocado e sente emocionado até, sabe que Deus está tocando, falando, mas nunca estende a mão para dizer, eu recebo, eu quero receber. Então o que acontece? A graça para ele é nula. Ela foi apresentada, foi feita, mas ele não se apresentou para receber. Então a graça está lá, aguardando. E tem gente que deixa a vida inteira passar e perde a oportunidade de ser renovado, de ser salvo, redimido por Deus, porque simplesmente abandonou a oportunidade em Deus, por causa dos orgulhos, vaidade, ou suas considerações subjetivas próprias. Muita gente faz assim. Por isso, ele agora, ele está identificado conosco, identificação tal, irmãos, que ele pode ser verdadeiro intercessor. Ele sabe o que nós passamos. Hebreus 7, 25 fala isso. Quer ver? Por favor, Hebreus 7, 25. Eu estou chegando ao final, tá? Hebreus 7, 25. Olha o que diz. Portanto,
Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre para quê? Para interceder por eles. Amém? Eu peço ainda que você leia ainda Hebreus 4, volta um pouquinho. 4, olha o verso 15. Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno é hoje, é o tempo que se chama hoje. Então, o texto do 15 se completa com 16. Vamos nos achegar, porque ele vive para interceder. Mas nós, irmãos, não temos vida eterna, não. A vida nossa acaba. Ou nós recebemos a vida de Cristo para termos eternidade com ele, ou então, quando acabar essa vida terrena, juízo. Compreende? Então, o sentido do Natal é profundidade de Deus. Por favor. Mais um. E aqui eu estou terminando. O Natal, então, é o cumprimento da promessa. Que promessa? Lá de Gênesis 3,15. Quando foi dito para a mulher, quando o pecado entrou no mundo com a serpente. Foi dito, olha, você terá um descendente. Esse descendente vai vencer a serpente, vai esmagar a cabeça da serpente. Vai ser dolorido para ele. Vai ferir o seu calcanhar. Mas haverá um descendente que vai vencer a serpente. Cristo é esse descendente. Amém? O vencedor do mal, o vencedor da serpente. Ainda, o surgimento do intercessor, que Deus diz que existe necessidade, está lá em Isaías 59, 16. Vamos dar uma olhada? Isaías 59, 16. Esse é um texto também muito profundo. As pessoas leem e não entendem. Olha só. Isaías 59, 16. E viu, olha Deus vindo. E viu que ninguém havia. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E sua própria justiça o susteve. Nós precisamos de um intercessor, irmãos. Deus olhou e falou assim, não tem. Todos pecaram. Quem pode interceder? Quem pode se apresentar na brecha? Ninguém. Então Deus manda o seu Filho Jesus Cristo para ser esse intercessor e com o próprio braço de Deus ele nos alcança a salvação. Ainda, a conclusão tem a ver com o Redentor que vive e levanta-nos dos mortos. Eu peço que você abra ainda Jó 19, 25, por favor. Jó 19, antes de Salmo, tá? 19, 25. Jó está passando para suas lutas, queixas, seus amigos duros contra ele, mas ele diz bem assim, 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Havia uma fé no coração de Jó, mesmo na sua luta, na sua dor. Ele sabia que o Redentor, o Deus que redime, esse Deus, ele iria por fim levantar. Não somente a si, mas muitos com ele. E essa é toda a teologia do Antigo Testamento, o aguardo de que o Redentor viesse, e que quando ele se levantasse dos mortos, todos encontrassem juntamente com ele a salvação. E, por fim, do envio por parte do Pai de um Salvador.